Você falou. Boa noite, gente. Começar aquele efeito em cascata. Então, eu vou falar hoje para vocês sobre metaprogramação em JavaScript. Deixa eu comentando ali. Eu vou falar não só sobre técnicas, mas como vocês podem aplicar isso no mundo real, o que isso pode ajudar vocês. Então, antes de tudo, o que é metaprogramação? Metaprogramação é quando a gente usa um programa como input para o nosso próprio programa. E ele pode transformar a si mesmo ou outros em tempo de execução. Então, isso é metaprogramming. Aqui a gente tem um exemplo, que talvez seja a forma mais agradável possível de programar Java, que é não usando Java. Esse código, ele é um código JavaScript que ele gera um programa em Java. E isso é metaprogramming. Só que não é disso que a gente vai falar. A gente fala de Reflective Metaprogramming. E ela, que a gente vai buscar. Reflective Metaprogramming, ela é baseada ela tem três tipos, né? Que é a introspecção, que é o objeto quando ele sabe sobre si mesmo, a automodificação, quando ele se modifica, altera suas propriedades, e interseção, que é quando a gente intercepta chamadas, operações nativas, enfim, e troca o comportamento delas, ou, enfim, rastreia, faz o que a gente quer. Antes de tudo, a gente vai falar um pouco sobre Property Descriptors. O que são Property Descriptors? Em JavaScript, toda propriedade ela tem propriedades, por sua vez. E essas propriedades, elas descrevem a característica daquela propriedade. Sim, é bem redundante. Com isso que se parece um Property Descriptor. Ele tem um valor, ele tem uma chave dizendo se ele é enumerável, ou seja, se ele pode ser listado ou não. Se ele é configurável, no caso configurável indica se aquela propriedade pode ter o property descriptor dela mesma alterado ou não. Se ela é writable, que significa que ela pode ter o seu valor mudado. E tem o get e o set, que eu vou falar um pouco mais pra frente, que eles fazem a alteração da atribuição e dá o acesso àquela propriedade. Beleza, então a gente fala um pouco sobre introspecção, que é o primeiro dos tipos ali que eu apresentei. Então o Object Keys, eu acho que ele representa bastante esse tipo de metaprogramming. Ele retorna um array com as propriedades de um objeto. Então, se eu tenho um objeto com três chaves A, B e C, o Object Keys vai retornar um array contendo A, B e C, em strings, né? E ele pode ser substituído pelo for-in, que faz a mesma coisa, né? Que é uma sintaxe nativa da linguagem. E só que isso, ele só retorna as propriedades enumeráveis. Então, quando eu crio uma propriedade e eu seto a chave enumerable, que eu mostrei no Property Descriptor, para false, essa propriedade ela não vai ser mostrada. Então, para isso, eu tenho que usar o getOnPropertyNames. Só que aí a gente cai num outro problema, que é que o objeto, quando eu uso o getOnPropertyNames para ele só vai me retornar o nome das propriedades nativas. Então, se todas as propriedades que são herdadas através da cadeia do prototype não vêm. E aí, para isso, eu posso combinar com o getPrototypeOf. Então, aqui a gente tem um no-call para usar. Então, eu posso subir a cadeia de prototype e pegar o property-names até eu chegar no último prototype. Esse é o meu property descriptor, que eu tinha falado. E ele retorna o property descriptor de uma propriedade, se eu quero analisar se ela é writable, enumerable, configurable, enfim. E para múltiplas propriedades eu posso usar o getOnProperty Descriptors. Aí agora eu vou fazer um live code para vocês, espero que dê para ver. Aí se não der pra ver, vocês me avisam, tá? Vamos lá. Ah, meu Deus. Que isso? Que é isso? Olha que nem ali. Vamos lá. Então, tem um arquivo de exemplo aqui com alguns dados. Então, primeiro, eu vou fazer uma função que ela vai descrever. Dá pra ver aí? Como é que tá? Beleza? Então, eu vou fazer uma função que ela descreve o que tem dentro da cesta. Então, aqui eu tenho duas cestas que eu deixei pré-prontas. Então, vamos lá. A função que descreve a cesta. Ela recebe como argumento uma cesta, que é a qual ela vai descrever. E aí, o que eu vou fazer? Eu tenho que pegar o nome das propriedades que estão na cesta, que no caso são as frutas e as suas quantidades. Então, aqui eu tenho bananas, laranjas, abacates e morangos.
E eu quero retornar uma string que diga, essa cesta tem bananas, laranjas, abacates e morangos. Então, aqui eu vou fazer... vou pegar as frutas, atribuir para essa variável não, só um valor, const, object keys da cesta. Isso vai me retornar um array com todas as propriedades enumeráveis que tem na cesta. E aí eu posso retornar aqui uma string, e daí a string diz que a cesta contém, e aqui eu posso dar um frutas join. Beleza, então quando eu mandar descrever a cesta, ele vai pegar todas as propriedades da cesta, vai retornar um array com o nome delas, eu vou dar um join com uma vírgula aqui e vai listar o que tem dentro da cesta. Espero que a sintaxe esteja correta. Sei lá, cesta pequena, que é essa que está logo aqui em cima. Né? Não quero em cima. Em cima tem mais coisa, cesta tropical. Beleza. Então, a cesta contém laranjas, abacates e morangos, que são o nome de todas as chaves que estavam ali listadas. Voltando para cá. Tá, eu tenho que falar do get property descriptors também, aliás. Então, aqui, eu tenho uma cesta pequena, e o prototype dessa cesta pequena, de quem lá é das propriedades, é a cesta. Então, eu posso fazer aqui uma função que ela descreve, que ela vai pegar não só as propriedades da cesta, como essas propriedades aqui de cima. Inclusive, eu posso pegar não enumeráveis, então eu posso definir outras propriedades em cima e pegar as não enumeráveis. Eu vou fazer aqui spec cesta, sei lá, dessa cesta. Eu vou pegar o prototype dela. Então, eu estou pegando o prototype da cesta aqui. E eu posso dar um getOnProperty descriptor, um object getOnProperties tanto no prototype quanto na cesta. E eu vou ter as propriedades não enumeráveis dos dois. Então, as propriedades da cesta são getOnProperties, getOnProperty, getOnProperty names, MDN. E eu posso fazer o getOnProperty names do prototype da cesta também. E aí, dessa forma, eu tenho o prototype das duas, eu posso dar um return props. Eu posso fazer um concat nos dois arrays. E eu vou ter as propriedades tanto do prototype quanto da cesta, não importando se elas são enumeráveis ou não. Eu já vou nesse código, vou usar mais um recurso de um slide mais para frente, então eu vou deixar ele aqui pronto. Beleza. Então, continuando, agora a gente vai falar sobre automodificação. Acho que esse GIF ilustra bem aí o que a gente vai buscar. Então a gente tem um Object Define Property. Ele define uma propriedade num objeto. E para isso ele usa aqueles property descriptors que vão descrever como é essa propriedade que eu vou definir lá. E ele recebe três parâmetros, que são o objeto no qual eu quero definir a propriedade, o nome dessa propriedade e o descritor dela. E daí tem writable, configurable, valor, enfim. E para definir múltiplas propriedades, a gente pode usar o Define Properties, que recebe o objeto e as props. Esse props é um objeto que tem o nome da propriedade e o property descriptor, que é o valor para aquela propriedade lá, pode incluir o valor, né, no caso. E isso aqui é mágico. Isso aqui é demais, assim, isso aqui é muito útil, que são os getters e setters. Que eu lembro que lá no terceiro slide, onde eu falo de property descriptors, existiam duas chaves que eu não falei sobre, que é o get e o set. E aí, esses caras são as funções que ocupam aquelas chaves. Eles redefinem operações padrões da linguagem de acesso de propriedade e de atribuição.
Então, quando eu estou pegando o valor de uma propriedade, eu posso fazer com que aquela função seja executada. Eu não necessariamente pego uma propriedade estática. Eu posso definir uma função que, sei lá, faça um console log na tela, multiplique o valor de uma propriedade por 2, enfim, eu posso redefinir aquele comportamento padrão de acesso à propriedade. E a atribuição é a mesma coisa. O setter, quando eu digo que tal propriedade é igual a tal valor, eu estou fazendo uma atribuição. O igual é um operador, né, um operador de atribuição, e eu posso fazer com que essa operação de atribuição tenha um comportamento diferente. Então eu posso fazer, como eu falei com o get, fazer um console log e atribuir aquele valor para outra propriedade, separar em dois e atribuir para propriedades diferentes. Inclusive, isso aqui define a construção de APIs fluentes, ou seja, eu posso encadear múltiplas operações. Quando eu estou pegando as propriedades, eu posso fazer com que elas retornem coisas diferentes, encadear aquilo e ter uma API fluente. Validação e manipulação de atribuições. Então eu posso validar se aquilo que eu estou atribuindo para uma propriedade é válido ou não. Por exemplo, um número. Se alguém tenta atribuir um valor que é um número para um nome, para uma propriedade chamada nome, eu posso simplesmente ver se aquilo ali é um número. E aí eu não deixo atribuir, por exemplo. Eu posso ter propriedades lazy, ou seja, eu posso calcular o valor de propriedades somente quando eu estou buscando elas. Então eu não preciso estar setando aquela propriedade sempre. Eu posso ter, se essa propriedade for definida por outros, ou tiver um cálculo que tem que ser executado na hora, eu faço com que aqueles cálculos sejam executados só quando eu estou pegando aquele valor. E eu posso ter propriedades com comportamentos, como eu falei, a gente pode fazer um console log quando estou acessando a propriedade, enfim, fazer várias operações. Só que isso tem um problema, que eu vou demonstrar no código, vocês vão ver, que é a recursão infinita. Então, se eu estou acessando uma propriedade e eu defini um outro comportamento para ela, e aí, dentro daquele comportamento, eu estou acessando ela de novo. Essa função vai se chamar infinitamente, isso vai criar uma recursão infinita. Isso é a mesma coisa do setter. Se quando eu estou definindo uma propriedade, e dentro daquela função que faz a definição, eu faço outra definição em cima da mesma propriedade, isso causa uma recursão. Então isso é perigoso, a gente precisa ter objetos que espelham isso. Enfim, tem maneiras de contornar isso. E agora, vocês vão ver toda a magia dos property descriptors. Certificado de segurança aqui. Então, eu vou definir uma property. Então, aqui a cesta pequena ela é de cesta, né? O prototype. Então ele tem o nome e o sobrenome do dono. Só que eu não quero ter que citar essas duas propriedades diferentes, porque eu sou um cara preguiçoso e isso não é interessante. Então eu posso usar um object define property. E aí eu vou definir uma propriedade dessa cesta pequena, que é o nome. E aí, quando eu definir esse nome, o primeiro valor é o nome e o segundo valor é o sobrenome. Então, atribuindo para uma só propriedade, eu vou atribuir para as duas propriedades que eu quero. Então, esse é uma property descriptor. Eu quero que essa propriedade seja não enumerável. Os outros atributos têm alguns valores de default, que eu não sei de qual, mas vocês podem ver no MDN. Então, o setter dessa propriedade ele vai ser uma função. Então, aqui você pode usar function para criar um escopo, não precisa necessariamente a whole functions, né? Então, a função que é o setter desse cara, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o valor que vai ser atribuído para cá, e ele vai dividir em dois. O primeiro e o segundo baseado no espaço. Então, nomes, beleza? Ele vai pegar o valor e vai dar um split no espaço. Beleza. Aí a gente vai ter o nome e o sobrenome. Então, esse cara, o primeiro nome dono, dono nome e dono sobrenome. Então, o dono nome vai ser igual ao primeiro nome e o dono sobrenome vai ser igual ao que vem sobrenome, nomes 0, nomes 1, vai ser igual ao que vem depois. E aí eu vou atribuir nesses dois caras. Então, aqui eu vou dar um exemplo, vou tirar esse console log. Eu defini essa propriedade lá na minha cesta pequena. Beleza. Então, eu vou pegar a cesta pequena, ponto nome, igual Floripa JS. Então, o primeiro nome é Floripa, o segundo nome vai ser JS. Beleza? E aí eu vou imprimir nome dono. Dono nome? Dono nome. E cesta pequena, dono, sobrenome.
Eu quero esses dois caras. Então, beleza. O nome é Floripa e o sobrenome é JS, porque eu dividi ali no meio, pelo espaço, e botei o primeiro e o segundo ali. Então, esse setter, ele não necessariamente precisa definir alguma coisa, eu posso botar um comportamento. Eu posso fazer com que, quando eu defina alguma coisa, ele envie um request, ele faça, enfim, o que eu quiser. O que couber numa função, eu posso definir como setter. E a mesma coisa para o getter. Então, aquilo que eu falei de propriedades lazy, isso pode ser muito interessante e pode até gerar um ganho de performance. Por exemplo, se eu tenho uma propriedade de peso, que ela é muito definida e pouco acessada, e ela é calculada em função do que tem dentro de uma cesta, eu posso fazer com que essa propriedade só seja calculada quando eu quiser aquele valor. Então eu não preciso, toda vez que eu for adicionar uma fruta numa cesta, eu ir lá e mudar o peso dela. Então eu posso vir aqui e definir na minha cesta o getter para essa propriedade de peso. Então eu posso vir aqui, fazer um peso, e aqui eu tenho um dicionário de peso? Ah, não tenho dicionário de peso. Tá. Eu deveria ter programado melhor esse exemplo. Mas aqui eu posso ter um getter. Então, eu posso definir aqui, ele não recebe um valor. Eu posso vir aqui e fazer com que esse getter, ele pegue, sei lá, a quantidade de todas as frutas da cesta e cada uma delas pesa 1 kg. Elas são bem pesadas. Então eu posso fazer o object keys da minha cesta disso, né? Fica mais legal. E aí, então essas são as chaves, né? São as frutas que tem lá dentro. E aí, frutas for each. Fruta. Para cada uma dessas frutas eu vou botar 1 kg na minha variável peso. Eu tenho que trocar esse nome aqui. Então, beleza. Peso inicia com 0. Então, para cada fruta, eu vou pegar quantas frutas tem. E aí eu vou adicionar no peso e no final eu vou retornar esse peso. Então, frutas object keys, frutas for each peso mais igual. Beleza. Então, quando eu for ter o peso da minha cesta, quando eu for ter o peso da minha cesta pequena, ele vai fazer todo esse cálculo. Isso eu estou só testando a propriedade. Não necessariamente precisa retornar alguma coisa. Eu posso fazer qualquer comportamento que eu quiser aqui. Então, cesta pequena ponto peso. Esse cara não interessa mais. Então, ela deve pesar 8 mais 12, deve pesar 30, whatever, 30. Né? Parece um bom peso. Então, 30 é novo Floripa JS também. Okay. Mas então, ele vai fazer esse cálculo e aí ele vai retornar o valor. Beleza. Então, como eu falei, se a gente, em vez de setar a propriedade toda vez, a gente faz esse cálculo, a gente vai dar um retrieve, a gente poupa bastante coisa, a gente tem um cálculo lazy, né, um acesso lazy. Que é um acesso preguiçoso, ele só vai pegar o valor quando a gente realmente precisar dele. Mas, isso é perigoso. Porque, por exemplo, quando eu vou ver o valor de uma propriedade, se ele é undefined ou não, eu vou executar isso. Então, para evitar executar esse getter, eu posso usar o operador in e botar o nome em tal objeto. Isso evita que eu execute o getter quando eu vou fazer isso. E também tem outras features de modificação. O seal, o freeze, delete, que ele dá a propriedade, o object assign, que junta duas propriedades de dois objetos em outro objeto, e o prevent extensions. O seal, o freeze e o prevent extensions, eles fazem coisas parecidas. O freeze, ele não permite que tu altere propriedades do objeto, adicione propriedades do objeto, enfim, ele está o objeto congelado. O prevent extensions não te deixa adicionar novas propriedades e o seal, ele não te deixa alterar o valor das propriedades que existem ali. E daí a gente tem também a interseção, que é uma outra parte bem mágica e bem legal, que são os proxies, que são uma nova feature da S6,
Eu não sei se só poderiam ser rodados com a Flag Harmony, mas agora já estão disponíveis para ser rodados normalmente. E são eles que a gente vai buscar. Eles interceptam operações usando traps, que é um conceito que vem da área de sistemas operacionais. Então, eles interceptam muitas operações. Eu posso interceptar todos os gets do objeto, todos os sets, posso interceptar chamadas de métodos, posso interceptar operador new, operador res, enfim, tem uma grande lista de coisas que eu posso interceptar, que são todas aqui, que eu não vou gastar tempo de vocês listando elas. Tudo isso que está aí, existe uma trap específica que intercepta aquele comportamento. Então, eu posso interceptar o acesso a todas as propriedades daquilo que eu estou usando. Então, eu tenho mais propriedades lazy. Eu posso fazer com todas as propriedades daquilo que eu estou pegando sejam calculadas quando eu estou pegando elas. Então, por exemplo, se eu tenho um array que em todas as posições o valor daquela posição é 2 vezes o valor da posição, por exemplo, a posição 1 retorna o valor 2, a posição 3 retorna o valor 6, e assim por diante, eu posso ter um array infinito, realmente infinito, posso ter uma sequência infinita, como eu tenho em Haskell, e calcular o valor delas dinamicamente só quando eu preciso daquele valor. E por isso eu posso ter um array infinito. Eu posso criar uma sequência e fazer um cálculo dependendo da posição daquilo, e isso é muito mágico. Eu posso fazer redefinição de operações básicas. Eu posso definir o que acontece quando eu dou um delete na propriedade. Eu posso rastrear o histórico de propriedades. Eu posso, sempre que eu vou fazer uma atribuição, acessar uma propriedade, eu posso registrar aquilo em algum lugar, eu posso ter um histórico de todo o acesso dessas propriedades. Eu posso fazer a redefinição da chamada da função. Cara, eu posso redefinir uma chamada de função, velho. Isso é muito poder, tá ligado? E a gente tem a redefinição do operador new. Eu posso fazer com que não seja possível usar ele. Olha que maravilhoso, tá ligado? Eu tenho filtro de acesso a propriedades. Então, eu posso impedir que o meu usuário tente acessar propriedades que não existem. Eu posso impedir que ele cometa erros. Então, por exemplo, se eu estou acessando uma propriedade de um objeto e ela retornar undefined, o cara não sabe o que tem lá. JavaScript, se a gente não está usando for, se a gente não está usando tipos, a gente não tem como saber se o objeto ele realmente vai ter aquilo ou não. Então, quando o cara acessa essa propriedade, eu posso dizer para ele, cara, essa propriedade não existe, vai com calma. E isso são só algumas das coisas que eu posso fazer. Então, a gente vai ter um exemplo e está saindo da jaula o proxy. Então, aqui a gente tem um exemplo de como instanciar o proxy. Então, a gente está instanciando o proxy no objeto array. A gente está setando uma trap para o get. Então, sempre que a gente executar um get nesse objeto que vai estar atribuído no P, ele vai executar essa operação. Então, isso é aquele exemplo que eu falei de um array infinito. Eu posso ter um array, por exemplo, eu não defini o que é a propriedade 10 especificamente. Eu não preciso definir qual é o valor dela. Eu sei que naquela posição 10, eu vou dobrar o valor da posição e vou retornar. E eu posso acessar até a posição que eu quiser. Enquanto o number não estiver estourado, eu posso acessar qualquer posição e ele vai me retornar o valor. E isso não só para o get, eu posso fazer isso para o set, eu posso fazer isso para o new, eu posso fazer para todas aquelas coisas que eu listei ali. Inclusive o proxy, ele pode ser revocable. Ou seja, eu posso fazer um proxy no objeto, embrulhar ele no meu proxy, e quando eu quiser tirar aquele proxy, eu dou um revoke, e pronto, eu tenho de novo o objeto que estava embrulhado ali dentro. Mas a gente vai ainda um pouco mais além. E se a gente pudesse chamar as mesmas operações do handler dentro dele mesmo? Então, quando eu estou usando ali o operador get, e se eu pudesse fazer alguma coisa e realmente redirecionar aquele get para onde eu quero que ele vá? Fazer o comportamento padrão daquela função. Eu quero fazer operações e depois executar o comportamento padrão. Tem o reflect. Reflect é o nome disso aí. Então, ele fornece métodos estáticos para as operações da linguagem. É um pinhal também do S6, já está disponível sem Harmony Flag. E ela é uma maneira funcional de fazer essas chamadas. Ela facilita também o call no apply. Tu precisa chamar function, prototype, call, array, prototype, slice, call, enfim, tudo isso facilita. E aí, agora no show. Então, a gente tem aí o handler, que é o que a gente vai chamar, do nosso proxy que a gente está criando. Então, a gente tem um objeto aqui, a gente está adicionando nele esse handler. Então, quando eu estou fazendo um get, eu estou logando no meu console, que eu estou acessando a propriedade que eu estou tentando acessar. Target é o target que eu estou tentando acessar, o objeto
que está sendo wrappado, que no caso é esse objeto aqui, e o prop key ele recebe aqui com parâmetro a propriedade que eu tenho que acessar. E cada um desses handlers ele recebe parâmetros específicos. Então, dependendo do nome deles, são muitas traps. Aqui são só alguns entre alguns, tem o set, tem o rest, enfim. O que eu faço em todos eles eu só logo o que está acontecendo e eu redireciono essa operação. Então, o get reflect get, o set reflect set, o rest reflect rest. E todos os outros handlers, exatamente o nome que eu dou para a propriedade no handler é o nome da propriedade no reflect. Então, todos eles eu posso fazer um reflect ponto, o nome dessa propriedade, e redirecionar ela para onde ela deveria ir. E por que isso é legal? Onde é que eu posso usar essas coisas? Então, eu posso usar isso, como eu falei, para construir APIs fluidas e APIs fluentes, no caso. E o exemplo é o Shai, né? Pronto, boa propaganda. Então, aqui, quando vocês fazem isso aqui, no Spect, que eu espero Spect Object to be a string, esse to e esse be, eu não só acesso propriedades. Eu estou definindo comportamentos ali dentro que podem ter valores semânticos para a operação que eu quero fazer. Então, esse be aqui, ele não está sendo a propriedade be. Ele está definindo uma flag lá que diz para mim que eu quero que aquilo seja um string. Então, que é o último argumento desse cara aqui com a chamada de função. E eu posso construir várias vezes, eu vou dar um exemplo aí para vocês com a nossa cesta. E aqui o shoot é a mesma coisa. Então, por baixo dos panos, quando vocês verem APIs desse tipo, é isso que elas fazem. Elas redefinem getters, redefinem setters. E, na nova versão, se a gente acessar uma propriedade que não existe, a gente pode avisar para o nosso usuário, olha, essa propriedade que está tentando acessar não existe, esse código não é válido. Então, deixa eu dar um exemplo aqui de o que vocês podem fazer com isso. Aqui o nosso amigo certificado de segurança. Beleza. Então, eu posso fazer aqui um remove. Esse remove ele vai definir uma propriedade que a gente vai fazer uma remoção de uma fruta de uma cesta. Então, o remove ele vai ser uma função. Aí a gente vai passar aqui o nome da fruta, né? E a gente vai fazer com que isso seja encadeável. Então, eu posso definir propriedades para esse remove. Então, object define property remove a, e aí eu posso passar o property descriptor aqui, que eu, sei lá, retorno o this. E eu posso encadear várias operações. Aqui no caso eu estou encadeando a, mas eu poderia colocar qualquer palavra e encadear infinitamente essa API. Então eu posso fazer APIs infinitas também. Só retornar o this e eu tenho APIs infinitas. Assim, o get também do proxy me permite, inclusive, que eu faça APIs infinitas com propriedades que nem existem. Então, sempre que eu acessar uma propriedade que não existe, eu retorno this. E eu posso ter uma API infinita. Eu posso encadear infinitamente essas propriedades e nunca vai acabar. Então, aqui nesse caso, eu estou colocando a propriedade A no remove e ela retorna this. E aí eu posso fazer infinitas palavras aqui. Mas agora eu vou para o final. Fruta. E aí isso aqui remove fruta. E isso aqui vai ter um get, que é uma função. Então remove a fruta. Eu pego this. Retorno uma função. Não façam isso em casa. Eu já fiz o remove. Eu fiz outra coisa aqui. Eu fiz o remove, aí eu vou passar o nome da fruta. Tá.
a fruta. Beleza, então aqui não precisa disso. Então eu vou fazer um remove banana a fruta. Não fica tão legal, né? Alguém tem uma ideia de uma API legal? Move a banana. É uma função para uma banana. Então, remove a banana. Tá, beleza. Você remove a banana. Então, remove. Eu retorno, eu não preciso de uma lista. Tá. Vou definir a minha cesta. Remove a banana. Eu tenho que ter o objeto remove. Não, na cesta, define na cesta a propriedade remove. E aí ele retorna isso. Mas é que eu não queria fazer isso. O que eu queria fazer era uma outra. Tipo, eu queria fazer uma API que não fosse assim, tá ligado? Eu queria ter outro objeto que mexe no objeto externo, entendeu? Então, Tem que precisar de uma sintaxe legal pra isso. recebe uma cesta e aí você seta no remove essa cesta, você sabe quem ela é. Nossa, tá muito com. Alguém tem uma ideia simples? Vai facilitar, recebe a cesta dele Não, assim, é que o que eu quero mostrar é criar uma frase que tem uma ação, entendeu? Digam qualquer frase que. uma fruta. E a fruta não. Tá, remove uma banana. Beleza? Sorry. Então. Beleza. Sorry. Então, o remove esse objeto. Remove uma. E aí, esse uma vai remover a banana. É isso? Eu falei em inglês, né? Remove banana. Entendi. Pô, se for mamão, ele não vai dar pra uma mamão. Sim, mas aí é só na verdade. Cara, Faz uma função que recebe o nome da fruta e. nossa, tá bom, a gente pode ter as duas. Beleza. Tá. Então, o nome da fruta. Então, eu vou pegar o self. Nome da fruta. Menos igual a 1. Beleza? Então, eu tenho que passar a cesta também pra cá, né? Eu vou fazer que ele vai remover da cesta pequena. Beleza? Então ele vai remover aquela fruta da cesta pequena. Beleza? Cesta pequena tá aqui. Então a gente vai remover uvas da cesta pequena. Remove umas uvas da cesta pequena. Acho que parece legal. Remove umas uvas. Beleza? Remove duas, então. Pode ser. Console log cesta pequena uvas. É isso aí? Então, remove, eu defini uma propriedade no remove, nesse objeto, eu defini uma propriedade umas, que ela recebe o nome de uma fruta, aí ela pega a cesta pequena, aquela fruta e tira um. O detalhe é que ela retorna uma função, né? Por isso que você consegue fazer isso. Exatamente, ela retorna uma função e daí tu consegue fazer isso. Aqui no caso seria mais legal ainda se eu pudesse fazer com que a cesta pequena fosse variável, mas aí eu preciso achar uma outra frase e a língua portuguesa não estava colaborando muito hoje. Então, vai rodar aqui. Então a gente tinha 8, aí a gente chamou aquela nossa belíssima frase, gerada pelos nossos amigos da plateia, os universitários, e a gente conseguiu remover uma uva usando uma frase. Então a gente pode começar a programar em português, é só a gente redefinir todas as operações e colocar palavras assim em português e colocar o sentido semântico delas naquela função de get, naquela função de set, enfim, onde a gente quiser. E fica a recomendação, se você quiser escrever uma library de JavaScript em português, ou uma library que gere Java, para que seja mais agradável programar essa belíssima linguagem, vocês sintam-se convidados. E pra fazer ali, tipo, quando você escrever, tipo, remove, ele faz um for ali para pegar todas as frutas, dá um outro de define. Exatamente. Daí remove uva da cesta, daí passa a quantidade. Né? Exatamente. Então, na API do Shai, propaganda, Java, tem vários jeitos disso. Então a gente faz várias checagens usando frases. Então é basicamente aquilo que eu acabei de falar. É só
eu defino a função que faz o acesso àquilo que eu quero, o comportamento que eu quiser. Então, eu posso definir numa propriedade resistente, usando os Object Defined Property, ou eu posso usar page proxies para fazer operações de propriedades que não existem, enfim. São tipo, infinitas possibilidades. Assim. Dá para redefinir muita coisa e dá para fazer JavaScript não parecer JavaScript, assim, bem mágico. Alguém tem mais alguma pergunta aí? Alguém quer fazer algum comentário? A questão do proxy ali, ele modifica o objeto que você está passando ou ele retorna uma Ele embrulha aquele objeto que está passando. E daí ele intercepta as chamadas. Então, ele é um wrapper, exatamente. Então, ali no caso, quando eu estava fazendo, quando eu estava criando um novo proxy, eu estava passando para ele um objeto. E aí eu estava passando um handler. Ele pega esse objeto, ele embrulha no objeto do proxy, e aí ele usa esse handler para ver, essas operações aqui que eu tenho que interceptar, e quando eu interceptar essas operações, eu faço esse determinado comportamento. Então, assim, mas ele retorna a mesma instância que você passou ali, né? Não, é outra instância. É outra instância, é um outro objeto, proxy, é uma outra instância contendo aquela instância que tu tem. Nossa. A questão do backtrace, caso você lance uma exceção dentro do get property, como que você consegue ver? Fica ali com uma função anônima ou ele tem certinho o que está dentro do define property? Como assim? Tu diz quando eu tento acessar uma propriedade que não existe, como é que eu rastreio isso? Não, se acontecer de lançar uma exceção dentro lá da função anônima que você definiu dentro do define property. Você tem alguma rastreabilidade para pegar aquela exceção? Então, quando tu acessa a propriedade, quando tu tem a função lá que está definida para o get, certo? Aí dentro tu jogou uma exceção. Tu deu um throw exception. Throw new erro. Beleza? Tu deu um throw new erro dentro daquele acesso. Se esse acesso estiver dentro de um bloco do try-catch, essa exceção, esse erro foi jogado, ele vai ser colocado no bloco de catch que tu pôs logo abaixo. Porque é como se estivesse executando aquele comportamento de função. Inclusive, tem alguns problemas com isso no WebStorm, é um dos motivos que eu não gosto de usar o WebStorm, que se eu defino, por exemplo, o acesso a uma propriedade como sendo um comportamento, por exemplo, quando eu quero fazer um comportamento, beleza? Eu escrevo na minha linha o nome do objeto e a propriedade que eu estou acessando. E eu não coloco os parênteses para indicar que eu estou invocando uma função, o WebStorm elimina uma linha dizendo esse acesso não serve para nada. Mas na verdade, sim, esse acesso serve para algo. Porque eu não estou acessando a propriedade, eu estou colocando um comportamento ali. Então isso é uma coisa que tem que tomar cuidado. Então, se tu usa esse tipo de coisa, às vezes as ideias podem te acordar esse tipo de coisa, entende? Porque quando eu boto parênteses, ela sabe que eu estou invocando a função que eu tenho um sentido. Senão a ideia não sabe. Nossa, inclusive. Tem algumas regras no SLint que falam isso também. Exatamente. Tem algumas regras em Interest que falam isso. E no caso de teste unitário, você testa de maneira diferente quando você precisa olhar o define property ou você chama direto o seu atributo? Como assim? Quando... por exemplo, você quer fazer um teste unitário lá da função do novo, por exemplo. Você vai testar a função anônima ou você testa a propriedade nova? Então, como a gente faz, no Shy a gente testa a função que a gente atribui para aquilo ali, ou tu pode fazer os dois, na verdade. Se tu tem uma função que está definida fora do escopo e tu tem acesso a esse escopo dentro do teste e tu quer testar aquela função, tu pode testar. Ou tu pode pegar o objeto e comprar ele antes e depois e ver se o dinheiro está correto. Pode fazer ambos, né? Ambos são possíveis. Sem falar que para teste unitário o proxy é muito bom, né? Sim. Você pode interceptar um cara e injetar o proxy. Exatamente. E ver quantas vezes ele executou uma determinada função. Exatamente. Atualmente tem uma library que faz isso, que é o Simon, que ela não faz com proxies. O que ela faz? Ela pega a função que tu passou, que tu quer estudar, fazer os pai, enfim, para ver quantas vezes foi chamada, com quais momentos foi chamada, esse tipo de coisa. O que eles fazem? Eles pegam essa função e eles colocam dentro de outra função, e daí a função de cima, ela faz toda essa contabilidade, de ver, chamou com esses argumentos aqui, incrementa o contador de vezes que foi chamado, eles fazem tudo isso usando functions. E com proxy isso vai ficar muito mais fácil, como eu falei, eu posso rastrear o acesso e atribuir um banco de dados, quero ver como os usuários estão usando uma API, esse tipo de coisa. Beleza? Galera, vamos fechar as perguntas por enquanto, porque senão vai ficar muito tarde pra gente ainda ter mais uma palestra. Vamos salvar de palmas pro Lucas, valeu. Nós vamos